Começa agora mais um Palestra em Casa. Hoje vamos estar com o palestrante Emídio Brasileiro, falando sobre neuroplasticidade e perdão. Assista a palestra. Primeiro precisamos definir o que é perdão. Perdoar não é desculpar, dar nova oportunidade, esquecer as ofensas. Ninguém esquece a ofensa. Isso fica na memória. Perdoar, o que significa? Perdoar é superar a mágoa da ofensa recebida. Perdoar é perceber o aspecto racional e o aspecto emocional do porquê da ofensa recebida. Geralmente, nós não perdoamos os inimigos, os adversários. Mas quem é o inimigo para nós? Para nós, o inimigo é o outro. É aquele que nos impede na realização dos propósitos. Os que se tornam adversários dos nossos projetos. Aqueles que dificultam os nossos trabalhos, os nossos propósitos, inclusive bons ou maus propósitos. Os espíritos ainda ligados às imperfeições consideram os espíritos superiores seus inimigos. Mas será que nós verdadeiramente temos inimigos? O que seria o perdão? O perdão é o início de uma tentativa de compreensão racional e emocional acerca daquilo que se apresenta como antagonista ou algo que surgiu para se opor às nossas expectativas. Mas precisamos entender que aquelas pessoas que se opõem, que dificultam, por meio de perseguições, a realização dos nossos projetos, essas pessoas são placas de sinalização de que não estamos bem em nossos propósitos. Eles precisam de uma reconstrução, de uma reciclagem, porque quando a providência divina verdadeiramente quer, ela sabe como afastar o opositor. Então, aquele indivíduo que chega no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, e que se opõe a nós, ele é uma mensagem da lei natural querendo dizer: melhore ou construa uma melhoria em você. Então, aquele que chega nos aborrecendo, ele está com uma placa de sinalização dizendo: mude, modifique ou melhore ainda aquilo que está bom. Mas nós reagimos. Nós amamos aqueles que nos amam. Nós não queremos críticas, não aceitamos opositores. Isso faz parte, inclusive, da lei de conservação. Isso faz parte até da lei do progresso. Mas precisamos entender que essa, entre aspas, compreensão, ela pode existir no plano racional, por meio de uma compreensão profunda dos porquês daquela contrariedade, mas também uma compreensão emocional. Mas por que não queremos compreender e não aceitamos o opositor? Porque não temos preparo para isso. Não temos a devida compreensão, a devida sabedoria e o devido preparo emocional para isso. Da mesma forma que Allan Kardec nos fala
das condições orgânicas favoráveis para o desenvolvimento e o aprimoramento das faculdades mediúnicas e medianímicas, também para termos condições de construirmos e aprimorarmos as virtudes intelecto-morais, precisamos de uma condição orgânica para isso. Nós temos o cérebro, ou os cérebros, que construímos ao longo de milênios, ao longo de séculos. O nosso cérebro hoje representa o que temos, o que carregamos em nossas memórias integrais perispiríticas. O perispírito é o cérebro do espírito. E ele também armazena em sua memória intelectual e emocional todas as impressões, todas as experiências agradáveis e desagradáveis desse espírito que está em evolução. E quando nós encarnamos, essas matrizes perispirituais ficam plasmadas no cérebro humano. E muitas vezes, como o apóstolo Paulo dizia, ou disse, as coisas que eu quero fazer, essas eu não as faço, e as que eu não gostaria de fazer, essas eu faço. Por que eu não consigo perdoar como eu gostaria? Eu li um livro sobre perdão, questiona o leitor. Até saio dali numa sintonia superior. Mas logo me vejo numa circunstância de desejo para que o meu opositor, o meu perseguidor, não se dê bem na vida. Porque o nosso cérebro não está preparado. O espírito está pronto. Ele sabe o que quer. Mas a carne é fraca, porque não foi preparada para isso. A natureza humana, a natureza da espécie humana. Então o espírito precisa preparar o seu corpo, semelhante a um atleta que precisa da disciplina para ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada. Ele precisa de disciplina. O que é disciplina? Disciplina é um respeito profundo a essas necessidades do espírito. O corpo também tem necessidades. E a maior necessidade do corpo é que o espírito o entenda e o construa como templo do espírito que é. A neuroplasticidade é um ramo da neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro humano, suas características, suas evoluções, com milhares e milhares de quilômetros de vasos sanguíneos. O cérebro humano é o órgão mais misterioso de todo o corpo humano. E é o único que não pode transplantar. Senão seria muito fácil. Eu vou mudar de cérebro essa mulher que esse marido já não atende. Ele vai mudar tudo. Então precisamos entender o que é neuroplasticidade, para que por meio desse sistema de recondução das nossas memórias milenares, seculares, tenhamos condições de fazer a coisa mais difícil para o espírito, que é perdoar. Buscar o condicionamento do perdão. Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se readaptar, de se recondicionar. Quando ele sofre uma lesão, um aneurisma, um AVC, é evidente que há uma tendência natural de se buscar um outro caminho que vai ligar o hemisfério esquerdo e o direito, para que o indivíduo volte aos movimentos perdidos devido àquela lesão. A neuroplasticidade é uma ciência nova, de 30 anos. Muito antes se pensava que o cérebro só poderia se desenvolver durante a infância, depois a adolescência. Hoje já se sabe que o cérebro ele se molda a cada pensamento. É um mediador plástico.
ele é ultrassensível aos pensamentos e emoções. Ele depende muito daquilo que pensamos, daquilo que fazemos, daquilo que sentimos. Então é possível, sim, se voltar, se recobrar aos movimentos perdidos devido à lesão. E os neurocientistas trabalham hoje nessa nova filosofia, dessa nova ciência de aprendizado no tocante ao cérebro humano. Do mesmo modo, podemos recanalizar, buscar novas motivações para que o cérebro entenda o que nós queremos. Porque se o espírito quer perdoar, mas se o cérebro não tiver condições favoráveis, sinapses, neurônios para isso, nós não vamos conseguir perdoar. Pois é, como vimos, perdoar não é fácil. Depende de um trabalho interior e também da mente. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta. Vamos ver então mais um pouquinho sobre essa neuroplasticidade, uma ciência nova, juntamente com o perdão, que nós temos que aprender ainda. Vamos lá. Então precisamos criar novas ligações neurais. Os irmãos sabem que o cérebro, ele armazena memórias. O arqueocórtex, ali se encontram as memórias mais próximas do mundo animal. E o neocórtex é a parte maior do cérebro destinada a informações de alto nível espiritual. O neocórtex nos convida às emoções e paixões superiores, a conhecimentos de elevado nível. Não vamos desprezar as paixões, mas vamos elevá-las, trazendo-as do arqueocórtex, o armazenador, o Winchester cerebral, milenar, para um outro campo de sentimentos, de emoções, de vivências, por meio do neocórtex. O nosso neocórtex está vazio. O arqueocórtex está pleno, cheio. Mas o neocórtex está vazio. Vazio de sabedoria, de memórias de alto nível, de inteligências inimagináveis. No futuro, nós nos comunicaremos por meio da telepatia. Nós perceberemos facilmente os outros, tal qual Jesus, que teve o cérebro mais perfeito que já existiu na face da terra. E que certamente veio, e que surgiu, e que se desenvolveu ao longo de milhares e milhares de anos, evoluindo, passando por diversos níveis de evolução espiritual. Então nós temos hoje o cérebro que merecemos, porque é o cérebro que desejamos, e ele nos limita, ele nos confunde, ele se opõe aos nossos bons propósitos. E por que isso? Porque não somos persistentes. Quando Jesus disse que precisaríamos perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele quis dizer, tente perdoar 70 vezes, 7 vezes, para criar um sistema no neocórtex, para criar sinapses, novas ligações cerebrais, dispostas a compreender que o opositor não é o nosso inimigo, que o opositor
é um agente da lei divina nos convidando a uma melhoria. Então 70 vezes 7 significa tentativas persistentes, um desejo sincero de perdoar. Como eu falei de manhã, se o indivíduo diz que quer perdoar e não determina tempo para isso, eu vou perdoar fulano por qualquer dia desse. Ele tem que saber, o cérebro tem que entender que ele quer perdoar, mas tem que marcar tempo. Quando nós queremos uma coisa e não agendamos, o cérebro não entende que nós desejamos aquilo. Quando é que você vai na sua casa? E me vou na sua casa. Quando? Qualquer dia desse. Não vai. Quando menos você esperar, breve, o cérebro não entende isso. Não vai. Em 15 dias, em um mês, esse ano, até o dia 24 de dezembro, eu vou perdoar fulano. Aí o cérebro já começa a receber o primeiro comando. Que coisa estranha. Marcou data para perdoar. Mas aí, por mais estranho que pareça, o cérebro entende que alguma coisa vai acontecer. Porque ele marcou uma data. Até o dia 24 de dezembro de 2012. Porque dia 21 agora de 2012 está todo mundo com medo, né? Então todo mundo está mais fácil de perdoar. Vamos aproveitar esse ano. Não deixemos para o ano seguinte. Ninguém sabe o que acontecerá em 21. Só coisa boa. Então marcou a data do perdão. Como se deve marcar a data do casamento. Amor, vou casar com você. Quando? Logo mais. Quando Deus quiser. Teve um amigo que falou assim: quando Deus quiser, o diabo permitir. Diga assim. Mas também não diga assim que eu comprar o apartamento. Não. O cérebro não entende. Em 3 anos, em 2 anos, eu vou comprar o apartamento. Eu vou fazer isso. Na Escritura, na Bíblia, o rei Ezequias recebe a seguinte informação: Ezequias, organiza a tua casa porque tu vais morrer. E Ezequias ficou perturbado, porque até para morrer eu devia ter que estar organizado. Aí Ezequias chorou, lamentou, aí Deus deu 15 anos para ele se organizar. Lamentavelmente, Ezequias acabou se complicando mais ainda. Quando você marca a data, o cérebro entende que você quer se organizar e que você quer fazer a coisa mais difícil, a obra mais difícil do Espírito, perdoar. Então marcou a data. Agora, vem uma outra fase. Tudo isso significa se libertar da mágoa. Perdoar é se libertar da mágoa da ofensa recebida. Proveniente da ofensa recebida. Vem um outro passo. Agora o cérebro entende que o indivíduo quer perdoar porque ele marcou data. Outra coisa que o cérebro precisa é se o indivíduo não está arrependido da mágoa que carrega. Porque tudo começa com um arrependimento. É lamentável o vício de linguagem falarmos: eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu me arrependo do que eu não fiz. Arrependei-vos. Até da coisa boa que fez. Porque vai se arrepender de não ter feito melhor. Vejamos Jesus contando uma parábola que demonstra exatamente o que o cérebro quer. Um publicano e um fariseu. O fariseu era um homem de bem. O fariseu era um bom marido, um excelente pai, um homem respeitado na sociedade. E ele sabia disso, a consciência dele estava ali aprovando. O publicano era um homem que nem ousava, estava ali envergonhado, mas estava arrependido. Arrependido das coisas mal feitas, do que fez e que não deveria ter feito. Mas o fariseu, que já tinha atingido um nível superior, evidente que atingiu um nível superior,
Evidente que ele era mais evoluído do que o publicano. Mas o fariseu entrou na zona de conforto e disse, agora eu não preciso de mais nada. E aí não se arrepende. Eu ajudei um, estou arrependido por não ter ajudado o segundo. E por isso que Jesus disse, quando terminar uma tarefa, pense, sou apenas um servo inútil. Manda esse comando para o cérebro, para que ele não entre na zona de conforto e diga, agora está tudo bem. E é quando tudo está bem que nós falhamos, nós erramos. Porque nós baixamos a guarda, ficamos invigilantes. Então, quando o publicano disse, minha tão grande culpa, nem ousava levantar a cabeça, naquele momento ele estava num processo de arrependimento. E naquele momento, para Jesus, ele estava dando um salto de qualidade. Porque ele estava saindo de um nível e entrando em outro nível. Aquele filho pródigo que volta arrependido, na parábola, ele está numa condição de superioridade em relação ao irmão mais velho, que era um indivíduo dotado de virtudes, mas parou. Ele parou dentro do seu processo evolutivo. É evidente que o irmão mais velho era um indivíduo mais evoluído que o irmão mais novo. Fez o pai vender parte de suas terras para repassar a herança. E aquele jovem, segundo os relatos de Jesus, que acreditamos verdadeiro, não foi apenas uma parábola, foi uma verdade, aquele jovem viajou, aquele jovem sentiu na pele a péssima escolha, mas ele deu um salto de qualidade por meio do arrependimento e disse, eu vou voltar e vou trabalhar nas terras do meu pai como servo, pelo menos lá. Eu vou ser bem tratado e eu estou arrependido do que eu fiz. E o Senhor, o pai dos dois, convence e explica para o irmão mais velho, enciumado, mas meu pai, eu estou esse tempo todo com o Senhor, o Senhor nunca matou novilho, nada para comemorar. E vem esse rapaz aí, esse irmão, que não merece. Só que o pai não estava comemorando as atitudes equivocadas do filho caçula, mas comemorando uma mudança real. Porque ele sentiu a mudança, o arrependimento e o desejo sincero de mudar. Então é muito melhor, como diz Kardec, pouca virtude com humildade, mas a humildade, que é um sentimento complexo. Humildade não é se sentir superior ou inferior, mas é se sentir realmente tal qual é. Então aquele jovem passa uma mensagem de profundas modificações. Por isso que o bom pastor deixa as 99 e vai atrás da desgarrada. Porque essa precisa mudar. Essa necessita de transformação. Então o Evangelho nos fala em persistência no que tange ao perdão. O Evangelho nos fala de arrependimento, de todo um preparo que o cérebro precisa para que ele se convença e atinja todas as memórias, inclusive do arqueocórtex, de que aquele indivíduo agora quer se libertar das mágoas. Quando ele se liberta, quando o neocórtex está construído com todas as necessárias ligações neurais no tocante ao perdão, esse espírito não perdoará mais. Porque ele só perdoa enquanto o cérebro está sendo trabalhado, enquanto a vontade está sendo persistente, enquanto a disciplina é algo que dá a ele uma consciência total. Mas quando isso fica condicionado, já não precisa mais perdoar. É automático. Eu estou passando por isso, deixa eu modificar. Eu não tenho nada contra fulano ou contra fulana. Porque fulano e fulana são energias que apareceram em meu caminho para o meu bem. Porque ninguém pode me fazer mal. Ninguém tem condições de me prejudicar. São sinais,
São mecanismos poderosos de evolução que o Pai, por meio de suas leis, nos concede. O nosso cérebro não é uma máquina fácil, não. Veja como ele tem essa elasticidade, como o Emídio está ensinando muito para a gente, não é? Então, vendo mais um pouquinho sobre a palestra, você não saia daí. Espere que nós já voltamos. Já voltamos. E se você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ligue para 0800 12 18 38 e associe-se, ajudando na divulgação da doutrina espírita. Bom, vamos ouvir mais um pouquinho o Emídio, falando sobre a mágoa, sobre o perdão, para facilitar um pouquinho mais o nosso coração. Vamos lá. Então, quando o cérebro está devidamente preparado, condicionado ao perdão, o espírito não mais perdoa. Ele não precisa mais desse esforço. Perdoar é uma condição de espírito de mediana evolução. Os espíritos superiores não perdoam. É impressionante. Os espíritos inferiores não perdoam e os superiores também não. Os inferiores porque estão devidamente magoados. E os superiores porque não entendem como não perdoar. Ele não me fez mal. Ele não me prejudicou. Ele está fazendo o que a lei autorizou ele fazer. Para o meu bem. Ele é um instrumento divino. Aquele que me faz o bem, o que me faz o mal. Mas aí eu estou falando isso e meu cérebro está dizendo. Muito bonito na razão. Será que você vai diante do seu algoz? Não vai sentir um gostinho sabendo que ele tropeçou e quebrou a perna? Aí é questão emocional. Não é a bondade que nos fará ajudar o agressor. É uma convicção de que ele não é agressor. Então, não basta apenas ter conhecimento, não basta apenas ter leitura, e nem basta apenas querer de vez em quando. Temos que criar mecanismos motivacionais no campo da razão e motivacionais no campo da emoção, porque só quem pode perdoar é quem sentir prazer em perdoar. Se não sentirmos prazer nisso, não vamos perdoar nunca. Quer ver um prazer que é inferior, mas que nos ajuda ao perdão? Aquele ar de orgulho. Vou ajudar você que um dia quis te prejudicar. Ó, gente, eu estou fazendo com ele, ó. Não deixa de ser um prazer primário, mas está ajudando. Poderia estar matando. Agora que você está aí, eu vou terminar de crucificar. Mas é um prazer. O orgulho, né? Já é um prazer primitivo, mas é prazer. É melhor do que terminar de fazer o que não deve. Mas existem outros níveis de prazer. Outros níveis de prazer. O prazer de sentir que a vida nos colocou aquele agressor e colocou de novo ele numa condição de pedinte ou de necessitado. E que agora temos que fazer algo. Esses exercícios vão convencendo ao cérebro aos poucos de que ninguém pode nos fazer mal. Enquanto nós considerarmos que alguém pode nos fazer mal, nós vamos ainda ter que perdoar ou vamos ter muita dificuldade para isso. E aí a tentativa tem que ser constante. Saiu uma reportagem super interessante falando sobre aqueles que têm sucesso em alguma coisa. Os cientistas do mundo inteiro se reuniram porque queriam saber qual o segredo do sucesso, mas pela ciência. E descobriram que para o indivíduo lograr êxito e ser um exímio, ser um mestre em sua arte, ele tem que ter 10.000 horas de trabalho naquela área. 10.000 horas. Então, se você cozinha a 10.000 horas, já é um excelente cozinheiro. Se
Se você dirige esse trânsito maravilhoso que nos exige tanta paciência a 10 mil horas, você tem o brevet da virtude. Pegou o brevet, autorização. Quem tem 10 mil horas de tentativa de perdão se transforma num mestre do perdão. E sabe o que significa 10 mil horas? 8 horas por dia de treinamento. Dá 3 anos e meio. Se você, 8 horas por dia, faz a mesma coisa, e se aperfeiçoa cada vez mais, em 3 anos e meio você já é um mestre naquela arte. Vejam quanto tempo perdido e como nós somos mestres em outras artes humanas. Temos séculos. Agora, vencer séculos numa encarnação, reconstruir o arqueocórtex e construir um neocórtex, é vencer o passado, é lutar contra muitos fantasmas. Espírito existe, fantasma também. Fantasmas são nossas ilusões. São nossas imaginações infundadas. Então precisamos entender um esforço constante, 8 horas por dia, dizendo ao cérebro: eu tenho de perdoar fulano. Fulano fez isso porque ele é mau. É doutrina constante, 8 horas dizendo isso para o cérebro. Dia 24 de dezembro de 2012, o cérebro ficará quase convencido. Com 3 anos e meio, segundo os cientistas, ele vai estar convencido que você não apenas deu conta de perdoar um, mas daria conta de perdoar qualquer um. Porque quem perdoa de verdade um único agressor, perdoará a todos. Aí você se torna um mestre do perdão. Como se tornará um mestre em qualquer virtude? Se recondicionar e lutar e perseverar nisso. Porque nada se consegue sem esforço, disciplina, sacrifício, renúncia e muita persistência. Então não basta dizer Senhor, Senhor, porque não vai entrar no reino dos céus, como dizia Jesus. Mas aquele que faz a vontade do Pai e que persevera até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, porque esse é muito persistente. Esse não desistiu, reconstruiu um cérebro, e agora quando ele reencarnar, vai ter uma casa mental de alto nível. E aí, para os outros, ele será um louco. Como Francisco de Assis foi considerado. Como Mahatma Gandhi, Sócrates, Buda, e o louco dos loucos, Jesus de Nazaré. Uma mente brilhante. Quem poderia imaginar e entender aquela lógica? Um pensamento superior inesperado. Sabia realmente o que dizer e como dizer. É lógico que não se pode perdoar 70 vezes 7. Porque quando se perdoa uma única vez, não precisa segunda. 70 vezes 7 tentativas. Na 40ª, da 490ª vez, o cérebro está treinado. Como um atleta espiritual. Semelhante a um atleta olímpico. Um medalhista olímpico, ele sai de 5.000 atletas e de ouro de 10.000 atletas. É quem mais treina, é quem mais se dedica, é quem mais renuncia. Muitas vezes eu me pergunto, por que os nossos atletas saem daqui e vão para os Estados Unidos treinar? Aqui eles não ganham, lá eles ganham, mas por quê? A piscina é a mesma. O técnico sabe tanto quanto. A diferença é que lá eles têm motivações para manter a disciplina. Aqui não, na sexta-feira, vamos para a balada. Não, um namorinho, vamos não ter. Lá não.
se você quer ser medalhista olímpico, você tem que submeter, porque a porta é estreita. A disciplina, a vontade tem que ser muito forte. Então os atletas são os mesmos. Então, muitas vezes nós olhamos para o espírito superior, eu queria ser tal qual o apóstolo Paulo de Tarso, João. Como eu queria ser um espírito melhor. Mas eles têm muitas horas de oração. Eles têm muito tempo de esforço. Muitos momentos de solidão, de sacrifício. Vivem uma vida interior profunda, profícua. E por essa razão é que eles conseguem. Por essa razão que eles conseguem, porque eles travaram e lutaram o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo. É o bom combate. Então a neuroplasticidade nos fala no plano da carne que o cérebro pode se recondicionar e voltar aos movimentos. Da mesma maneira, nós podemos recondicionar o cérebro e voltarmos aos movimentos superiores, aos movimentos de alto nível, porque nós somos semelhantes aos filhos pródigos que saímos e agora precisamos voltar à casa do Pai, reconstruindo essa casa que inclusive é cerebral. Então vamos observar que a questão do perdão não é questão de bondade, não é questão de religião, não é consciência religiosa. É algo orgânico. Porque quanto mais você quer e tem um cérebro que reforça, porque ele está sendo reconduzido, mais força você tem. Mais condições, porque ele vai. E quanto maior o teste, maior será também a resistência dele. E aí olhamos para trás e imaginamos. Eu nunca pensei que pudesse chegar a esse nível. Eu nunca pensei que eu pudesse ajudar com amor aquela pessoa que um dia me feriu. Eu nunca pensei que eu pudesse ter a capacidade de perdoar, de desculpar, de dar outra oportunidade de ser justo diante do meu algoz. Mas é porque houve uma contrapartida. O indivíduo quis, semeou, e depois as condições orgânicas favoráveis os ajudaram. Então, precisamos entender que a falta de perdão vem da má vontade, mas muito mais da ignorância, da desmotivação. Quem não perdoa a mãe doente que você está apaixonado? Vou perdoar porque é sua mãe. Como amo muito você, eu vou perdoar seu pai, seu irmão. Como a alma se dociliza quando está amando e sendo amada? Como a alma se embrutece quando não sente resposta do seu amor? As motivações emocionais que nos dão prazer também geram memórias emocionais no campo do perdão cerebral. A recompensa. Quantos de nós fazemos boas ações pensando na recompensa do lado de lá, ou até na recompensa do lado de cá, ou até na recompensa de uma consciência pacificada? Todos nós temos essa consciência. Passamos por esse estágio. Mas precisamos lutar bravamente, com um desejo sincero, porque senão nós vamos praticar os mesmos erros e vamos repetir reencarnações. As nossas encarnações nesse planeta são reencarnações que seriam dispensáveis. Não há necessidade de um aluno entrar na escola e repetir ano. Não é esse o sistema da escola. O sistema da escola é de um ano após o outro, sem repetência. Mas nós repetimos. E repetimos, sabe por quê? Repetimos os mesmos erros. Por que repetimos os mesmos erros? Porque nós não trabalhamos com uma estratégia. Nós não usamos de estratégia para conquistarmos certos valores. Buscarmos
esses valores axiológicos, espirituais, os valores espirituais e os valores sensíveis e gerais. Estamos ainda presos aos valores individuais, aos valores sensíveis individuais. São os valores que têm valor para um e não têm valor para o outro. Escolhemos a pior parte. Como dizia Jesus em relação a Marta: Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Poucas coisas são necessárias. E Maria escolheu a melhor parte. Veja como nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes. Ninguém pode nos magoar, ninguém pode nos fazer mal. Tudo depende do nosso sentimento e do nosso pensamento. Vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Vamos ver que, às vezes, aquele ponto que a gente pensa que é o nosso ponto forte, não é tão forte assim. Veja a palestra. Esse trabalho de reconstrução de virtude, ou de busca de virtude, realmente é um trabalho cansativo, que exige esforço, semelhante a qualquer trabalho, ou até mais difícil do que qualquer trabalho de natureza material. Então, perdoar, buscar o perdão, é buscar um grande trabalho espiritual. E isso não depende de ninguém. Só depende de nós. E isso não vamos fazer porque é uma atitude de virtuoso ou é uma atitude de gente boa, generosa. Mas é a atitude de quem não suporta mais viver com essa mágoa. O perdão é uma necessidade do espírito porque a mágoa envenena. Porque a mágoa e o ressentimento nos causam mal, nos leva a doenças desnecessárias, incuráveis, como o câncer. Então nós precisamos, se não por prazer, mas pelo menos por medo, do perdão. Os outros vão dizer como ele é bom, está ajudando o inimigo. Ele está se libertando do inimigo pior, que é o ressentimento, a mágoa, o verdadeiro inferno. Ressentimento é tão pernicioso quanto o remorso e o sentimento de culpa. Um, porque agrediu, o sentimento de culpa. O outro, porque recebeu agressão, o sentimento de ressentimento. Sentimento de mágoa. Então, o perdão é uma necessidade espiritual e que o cérebro tem lá, em alguma de suas partes do neocórtex, o lugar do perdão, o lugar da humildade, o lugar da fé. Ou seja, ali se encontram vazias as caixas, ou vazios os arquivos que o espírito precisa e necessita recompor, construir ou reconstruir para que ele possa ser feliz. Então vamos pensar assim. Vamos buscar com seriedade e sinceridade. Não é amar o inimigo, porque não é isso que a doutrina espírita nos explica. Aquele amor, confiança. Ninguém vai devoltar ao adversário a confiança que o amigo merece, porque ele, o inimigo, ainda é o doente. Não que ele não mereça, mas ele naquele momento não vai entender a nossa confiança. Amar inimigo é, antes de tudo, perdoá-lo. Aí amar inimigo é outro nível. Não está o amor ao inimigo no campo da personalidade dele, porque a personalidade dele é doentia, mas no campo da individualidade. O amor ao inimigo só acontece depois do perdão. Então vejamos, irmãos, o quanto é difícil amar o inimigo. Só que se consegue amar o inimigo depois do perdão. Estamos aqui até agora falando de perdão, mas que coisa difícil, que agora vem outra mais difícil ainda. Amar esse infeliz. Que nos traiu, que mentiu, que usurpou, que feriu profundamente na alma,
que tocou no nosso ponto fraco. Engraçado. Quando o inimigo toca no nosso ponto forte, ninguém. Até a gente ri. É semelhante a criança que dá um pontapézinho no adulto, até que gracinha, né? Mas quando a criança dá um pontapézinho no lugar que está dolorido, menino, sai daqui! O adversário que toca o nosso ponto fraco. Qual é o nosso ponto fraco? O egoísmo. Esse é o nosso ponto fraco. Aquele aspecto que nos toca mais profundamente. Hoje de manhã, um dos orientadores me perguntou: Emílio, nós temos pontos fortes e pontos fracos. Eu devo me preocupar com os pontos fortes e deixar os fracos para lá? Porque aí eu vou deixar de ser bom para ser ótimo? Ou eu vou me preocupar só com os pontos fracos e deixar os pontos fortes para lá porque eu já sou forte? E eu disse a ele: a melhor defesa não é o ataque. A melhor defesa é uma boa defesa. Não adianta termos pontos fortes, sermos 10 no vestibular e zerar outra prova. Não entra. Não adianta tirar 10 numa disciplina e 0 em outra. Não entra. Mas se você pode tirar 10 num ponto forte, melhore. Você é ótimo em geografia, vá fazer um curso de reforço de geografia para você deixar de ser bom para ser ótimo. E quem é ótimo em alguma coisa, sai da mediocridade e não aceita mais ser medíocre ou ser ruim em determinada coisa. Quer pelo menos ser regular. A questão é que nosso ponto forte não é a causa das nossas quedas, mas sim o nosso ponto vulnerável, o nosso ponto fraco. Não perdoamos o inimigo quando ele toca no nosso ponto frágil, vulnerável, porque dói. Por isso se instalou a mágoa. Quem não suporta a mentira, se ressente com a mentira. Eu antigamente não gostava da mentira. Aí entrei na advocacia. Eu passei a suportar a mentira. Não sei porquê. Eu não entendo porquê. Tem alguém que não suporta a falsidade. Não aguento falsidade. De repente, você vai se apaixonar por alguém e acaba sendo falso com o familiar daquele alguém. Porque fala que para casar com ela tem que levar toda a família. Como disse de manhã, e com os cunhados. Cunhado é uma beleza para tocar nos nossos pontos fracos. Já chega a abrir a geladeira, não tem nada de bom aqui não, é? Porque não comprou. Cunhado é uma beleza, dá uma bênção. O interessante é que sempre o pessoal fala dos irmãos, briga entre irmãos. O problema de briga entre irmãos, o irmão não briga, é a cunhada ou o cunhado que faz diferente. Uma vez eu peguei uma causa, 11 irmãos, sucessões. Cadê a nossa advogada? 11 irmãos. Estava tudo certo para eles assinarem lá para fazer a sucessão. E eu ali feliz. Aí veio o caçula. Não, doutor, não vou assinar. Eu falei, por quê? Não, porque meu irmão mais velho vai ficar com a parte da fazenda melhor. Essa parte eu não quero. Eu falei, isso é coisa da mulher. Não era da mulher, era da mãe da mulher. Sogra Aí eu fiquei ressentido e falei, então vamos lá. Chamei, irmão mais velho, você quer trocar sua parte pela dele? Não, tudo bem. Aí ele falou, não, então me dá um tempo para eu pensar. Eu falei, então tá bom, vou dar um tempo para pensar. No fim ele ficou o irmão mais novo. Isso depois que a sua esposa conversou com a madre superiora lá, né? Toda poderosa. Porque a mãe fala assim, minha filha, seu marido realmente é um coitadinho mesmo. Os irmãos pegaram a melhor parte, veio lá com essa partezinha. Né? Aí, no fim, ele ficou feliz. Todos assinaram. Então, qual é o meu ponto fraco? A insegurança emocional geradora do ciúme. Qual é o meu ponto fraco? A sensação de não ter dinheiro em banco. Uma vez
eu percebi um aluno que vivia um problema muito sério. Nos primeiros 15 dias do mês ele era uma beleza. Recebeu o salário, até do dia útil até o dia 15, 20, é uma felicidade. Depois do dia 20, já até hoje? Hoje o negócio não está bom não. Estava empregado. Ele ficava nervoso em sala de aula, eu falei, tem algum problema com ele. Até que eu descobri que o problema dele era falta de dinheiro. Aliás, um homem nervoso é falta de dinheiro. E uma mulher nervosa é falta de um homem calmo. Até eu me surpreendo com minhas graças. Descobri isso agora, eu não sabia. Aí, como diz um morador amigo meu, sai daqui. Aí eu disse assim para ele, olha, o seu problema é que você não pode ficar sem dinheiro em caixa. Você tem que ter dinheiro. Mas em vez eu tenho que pagar, você tem que decidir. Às vezes é melhor você não pagar a conta do que matar sua mulher, bater os filhos. Então você tem que descobrir qual é a quantia que você tem que ter em poupança ou na conta para lhe dar calma. Aí descobriu que precisava de 5 mil reais para manter a calma. Então eu falei, nossa, eu não poupança. E eu não disse que estiver nervoso, não, eu tenho poupança, eu vou. Né? E aí vai de acordo com o nível, qual é o grau da sua suportabilidade. Esse dia para cá, ele estava sempre feliz. Ele começou a trabalhar, a reduzir custos. E ele realmente é professor, realmente eu descobri que eu preciso ter sempre um dinheiro em caixa. Porque quando eu estou assim a ponto de explodir no trânsito, eu lembro, depois eu compro a pizza. Depois eu faço isso. Depois eu faço aquilo. Aborrecendo assim dinheiro no bolso é triste. Para ele, o ponto fraco dele, o ponto vulnerável, era a insegurança material proveniente da falta do recurso. Então todos nós temos que identificar por que eu estou nervoso, por que eu estou nervosa. Qual é o meu ponto fraco? Porque aí, quando vier o agressor, e que vai atingir o nosso ponto vulnerável, nós vamos estar preparados para isso. Nós vamos estar devidamente equilibrados. Então a estratégia, ela tem que ser bem feita, é uma estratégia de guerra. É muito mais difícil do que ganhar uma guerra. É vencer a si mesmo. E criar condições inteligentes para essa vitória. Sempre ouvimos falar muito de perdão. Sempre falamos também muito sobre perdão. Mas o difícil é perdoar. O difícil é esquecer. O difícil é não nos deixar magoarmos. Claro, somos seres humanos imperfeitos. Ainda estamos em fase de engatinhar para a completa evolução espiritual. Então vamos tentando exercitar, vamos fazer do nosso dia a dia exercícios sim perante os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que estão mais próximos de nós, para que possamos realmente perdoar, para que possamos realmente esquecer aquilo que ficou dentro de nós nos machucando, porque somente nós mesmos seremos os danificados, seremos os entristecidos e os adoecidos pelas nossas faltas de perdão, por manter essa mágoa e essa tristeza dentro de nós. Se você quiser participar do nosso programa, mande um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. Estaremos esperando por você. Até o próximo programa.